pessoal, acho que eu vou começar explicando só um pouquinho sobre o evento, então, boa tarde a todos que já estão aí. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo no evento, em nome de todos os coordenadores aqui do Movimento Nacional ADS aqui do Rio Grande do Sul. Esse evento é o primeiro dos eventos Movimente-se. Todo mês a gente vai ter o evento Movimente-se, sempre com algum tema, né? Então, esse tema desse mês é o meio ambiente. Então, Movimente-se pelo meio ambiente. Esse evento, ele tem o propósito de promover os ODS aqui no Rio Grande do Sul, trazendo assuntos interessantes, trazendo pessoas interessantes para vir aqui conversar com vocês, especialistas na área. Hoje a gente está com a Joyce aqui, né, que já é a doutora, veio trazer aqui a tese dela que está saindo do forninho, né? Então a gente está com o material bem quentinho aqui. A Joyce ela vai apresentar hoje essa tese dela que tem resultados muito interessantes. Ela vai falar também muito sobre o impacto ambiental, né? Sobre o resíduo zero, entre outras questões aqui que estão relacionadas com a tese dela. Então eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui hoje nessa tarde e passo a palavra para você, Joyce, começar a sua apresentação. Boa tarde, então, a todos e todas. Quero agradecer aí o convite da Rossana, né, ao movimento aí dos ODS, Rio Grande do Sul. É uma alegria estar aqui com vocês essa tarde para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, que, como a Rossana comentou recém, né, saiu do forninho, e compartilhar com vocês, obviamente, aí a caminhada desses 4 anos, como esse tema foi desenvolvido ao longo desse período. E primeiro confirmar com vocês se vocês me escutam bem, para eu poder seguir aqui conversando com vocês. Eu estou num ambiente aqui que também não posso falar muito alto, porque eu estou numa biblioteca, mas aí qualquer coisa também vocês podem interromper, que a gente dá um sinalzinho aqui e segue conversando. Tá tudo bem para vocês? Então tá. Eu vou começar me apresentando, então, eu acho que, né, para contextualizar aí o nosso encontro. Eu sou gestora ambiental de formação, e venho de uma formação mais multidisciplinar. Entrei no mestrado trabalhando temas que envolvem a sustentabilidade, gerenciamento de resíduos sólidos, principalmente nesse âmbito das cooperativas de reciclagem, a reciclagem popular. Então, eu já trabalho na área de gerenciamento de resíduos sólidos há mais ou menos uns 15 anos, mas eu vim da indústria e vim migrando aí, também empreendendo nessa área, porque faço parte da Apoena Socioambiental, que é uma empresa que vem desenvolvendo trabalhos desde 2015. Então, durante essa caminhada aí, a gente fez alguns intervalos para fazer, né, para estudar, não só eu, como as minhas colegas também de Apoena, assim como a Kellen e Daia, são pesquisadoras, né? A gente já tem uma doutora no grupo, que é a Dayana. E aí, ao longo dessa caminhada, a gente vem fazendo as duas coisas, né? Tentando juntar teoria com prática. Então, acho que a minha pesquisa esse lugar de fala vem dessa prática, vem desse lugar que eu já trabalho, que eu já transito e faço trocas, né, diárias com essas pessoas desse setor. Lembrando que essa pesquisa foi desenvolvida, né, na Universidade do Vale dos Sinos, na Unicinos. Ela teve o apoio do CNPq, que foi um edital que vinculado a um doutorado com novos empreendedores, e teve apoio de uma empresa privada chamada Jet Tower, que no início tinha interesse de desenvolver pesquisas nessa área de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Então, veio conosco aí para poder apoiar durante a pesquisa. Como meu orientador, né, professor Carlos Alberto Mendes Moraes, que é engenheiro metalúrgico da Unicinos e coordena o núcleo de caracterização de materiais da Unicinos, e como co-orientador o doutor André Luiz, que é um estatístico nessa área e que me auxiliou bastante aí nas pesquisas estatísticas que foram realizadas durante a pesquisa. Eu vou trazer um pouquinho da contextualização para vocês, porque, tipo, quando surgiu a ideia da gente fazer essa pesquisa, em especial, nós pensamos em desenvolvê-la no município de Santiago, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente teria que, né, tentar enquadrar o máximo possível ali
do tema que nós queríamos realizar de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, a cidade estava se propondo a pensar alternativas de gestão de resíduos sólidos. Então, bom, vamos lá, como é que está a cidade? Então, uma das questões que a gente traz, primeiro, para a gente poder fazer essa discussão, é como que está o nosso país, né, gente? Então, assim, a gente é o quarto país que mais gera resíduo no mundo, a gente está indo na posição da América Latina, a gente corresponde a 40% da geração total desses resíduos, e a gente tem uma previsão ainda de um aumento até 2030, que a gente não está muito longe, né? Pensando inclusive na Agenda 2030 dos ODS, de uma geração de até 100 milhões de toneladas de resíduos. Então, esse é um cenário que a gente se encontra, né? Então, é bem importante a gente fazer essa correlação para poder entender a dinâmica desse tema que é tão importante para o nosso país, e não só para o nosso país, mas para o mundo, né? Então, e até 2030 aí a gente, enfim, né, tem esses dados aí que nos trazem para uma realidade não tão positiva, né, considerando aí esse Dia Mundial do Meio Ambiente. E falando de números agora, né, o Brasil, conforme os NIS ali em 21, teve uma geração de 65 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Desse total, só para vocês terem uma ideia, 64 milhões foram dispostos em solo, ou seja, tiveram disposição ou aterro sanitário, aterro controlado ou lixões. Aqui eu trouxe o dado especificamente dos resíduos que foram encaminhados para aterros sanitários, foram 73% desse total. E a gente tem um percentual ainda muito pequeno dos resíduos que estão sendo efetivamente recuperados, né, nessa cadeia. A gente tem 1,12 milhões de resíduos que foram recuperados. E os dados que envolvem o percentual de municípios, né? 32 municípios que possuem coleta seletiva, né? Alguma iniciativa de coleta seletiva, e aqui se inclui tanto serviços que são privados, quanto os serviços que são realizados por cooperativas de reciclagem. E a gente ainda tem uma questão que envolve a questão econômica, que é a questão da cobrança por esse serviço, né? Então, apenas 42% dos municípios possuem cobrança por esse serviço. Por que eu trouxe esse dado? É importante a gente pensar a questão do gerenciamento dos resíduos, é um serviço essencial, portanto, ele é um serviço que custa, né? Tem o seu custo na sua operação. E muitas pessoas não fazem essa associação, igualmente como é o serviço, por exemplo, do fornecimento de água e energia. Para que ele funcione, ele tem um custo associado e é um custo elevado. Normalmente, os municípios é o terceiro maior custo das cidades, é o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. E como hipótese de pesquisas, a gente trouxe algumas questões, né? Primeiro, a questão dos modelos de gerenciamento de serem mais alinhados, né? Ou que maximizem as alternativas para reciclagem, potencializando esses resíduos, desviando eles de aterros sanitários, porque parece uma coisa simples, parece que a gente está chovendo no molhado, mas isso não é o que acontece na prática. Uma outra hipótese, a pensar essas alternativas de redução de embalagens não recicláveis dentro desse cenário da pesquisa que foi trabalhada, e as estratégias para reutilização de resíduos mantendo por mais tempo durante seu uso. E ações possíveis para viabilizar a compostagem em escala municipal, que é também um item que faz parte, né, desse contexto que nós estamos tratando. E como inovação, nós identificamos gerar conhecimento sobre o volume crescente de resíduos sólidos urbanos que são considerados como rejeitos nas unidades de triagem e de transbordo. Eu não sei se todos aqui conhecem o que é uma unidade de triagem, se isso é um tema comum para todos que estão aqui, mas se não, vocês podem escrever no chat e a gente pode trocar uma ideia mais na frente. Especificamente, eu estou falando dos empreendimentos econômicos solidários, que são os catadores e catadoras que realizam esses serviços nas cidades de uma maneira formal, ou através de associações ou cooperativas. E uma outra inovação que nós associamos a esse processo dessa pesquisa foi subsidiar programas e políticas públicas para a não geração e reutilização dos resíduos, que tem a ver com a ordem de prioridade que a Política Nacional de Resíduos traz. Ou seja, pensar essas alternativas de fato, né? E não somente do ponto de vista teórico, mas na prática, como é que a gente faz isso? E, com isso, a oportunidade de trazer um modelo mais sustentável, né? Voltado para gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos,
trazendo essas estratégias da economia circular e o conceito resíduo zero, e que possa estar contribuindo com essa visão sistêmica dos gestores públicos. O que a gente percebe nos municípios? Nós vamos, em qualquer município, né, e daí isso acontece também em Santiago, que foi o campo de pesquisa desse doutorado, uma atuação muito reativa em relação ao gerenciamento. Ou seja, eu recebo esse resíduo, não tenho um planejamento mais aprofundado sobre eles e acabo fazendo um manejo mais básico desse resíduo, que é encaminhar para aterro sanitário. Então, poucos municípios, de fato, olham para o seu plano de gerenciamento de resíduos e pensam alternativas para solucionar e reduzir esses resíduos que estão indo para os aterros sanitários. Então, esse é um ponto que a gente percebeu, e não foi necessariamente somente no município que eu estava estudando na ocasião, mas outros municípios que eu tive a oportunidade de pesquisar e de estar atuando juntamente ao longo desses 4 anos. Considerando o meu campo, né, gente? Porque, assim, ó, uma coisa interessante nesse processo do doutorado é que sempre vem aquela questão da imparcialidade do pesquisador. E aí eu era a Joyce pesquisadora e a Joyce que atua, né, nessa área, na prática, conversando com os municípios, principalmente se tratando da questão dos planos de gerenciamento. Então, isso foi um super desafio para mim. Já deixo aqui para vocês como né, um lugar de fala também, porque a gente sempre presenciando a realidade de fato dessas cidades, né, com muitas dificuldades de implementar esses itens na prática. Então, como objetivo de pesquisa, buscou-se, então, desenvolver um modelo de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos nesse contexto da economia circular e resíduo zero, como estudo exploratório a cidade de Santiago, que eu já mencionei para vocês. Então, aqui, né, os desafios. Avaliar esse sistema de gestão, e aí eu olhei para outros modelos de outras cidades, considerando a questão não só de coleta, mas transporte, disposição, os tratamentos. Fiz uma análise bem específica na cidade de Santiago para enxergar como eles estavam fazendo esse gerenciamento de resíduos na prática. Também propomos avaliar uma pesquisa de levantamento da cidade, e aqui a nossa intenção foi realmente entender o ponto de vista da população sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos, que não fosse só o olhar da gestão pública. A gente quis mesmo entender como é que a população estava vendo essa gestão. E como outro objetivo, avaliar o grau da reciclabilidade dos materiais que estão ou estavam sendo recebidos, né, nessas unidades de triagem que eu mencionei, e numa central de transbordo que a cidade possui, que é onde vem todo aquele resíduo que é coletado na cidade, o resíduo comum, né, o resíduo que a gente chama domiciliar. E, por fim, propõe avaliar um modelo que pudesse absorver, né, essas possíveis melhorias e alternativas para se ter um modelo de gerenciamento mais sustentável. Como referencial teórico, a gente resolveu utilizar temas que estão relacionados, assim, de uma maneira bem direta com esse tema de gerenciamento de resíduos sólidos e atuais. Então, claro, eu usei autores como Sachs, que é um autor que trata sobre essa questão da sustentabilidade, mas com um olhar bem crítico sobre que sustentabilidade é essa que nós estamos falando, que traz um ponto de vista realmente que tem que ser um desenvolvimento sustentável e sustentado, né? Ele precisa se sustentar nos seus eixos, né? E a gente sabe que na prática, muitas vezes, o econômico pesa muito mais do que o social e o ambiental. Mas eu resolvi trabalhar com esse ator exatamente pela essa criticidade. E, claro, eu não poderia deixar de usar a Agenda 2030, que traz aí esse desafio que é global, da gente pensar esses objetivos mesmo, né? Como um desafio para as cidades, para o nosso país, enfim, para uma agenda mais global. Também trazer o conceito resíduo zero. Então, aí eu resolvi trazer desde quando o conceito vem sendo trabalhado, quando é que foi as primeiras aparições dele, e aí eu trabalhei um pouco com Palmer, né, que é um químico, engenheiro químico que foi uma das primeiras aparições do termo resíduo zero, que apareceram, que foi na engenharia química, né, se tratando dos desperdícios que haviam na indústria, até
chegar numa questão mais institucional do conceito resíduo zero, que é a Aliança Internacional Resíduo Zero, que vem trabalhando esse tema no mundo. E aqui, por exemplo, eles trazem o conceito como um conceito ético também, né? Porque passa para reduzir o máximo de resíduos que nós, no nosso dia a dia, vem gerando, ao mesmo tempo que desviar esses resíduos dos aterros sanitários com o objetivo de valorizar eles, no sentido de reutilização, das alternativas de reciclagem. E aqui tem um ponto importante que eu gosto de mencionar, que é a não incineração desses resíduos, que foi um ponto que eu toquei na tese e que eu, como pesquisadora, defendo, né? A não incineração desses resíduos pela perda dos materiais, não só por isso, mas pelos impactos que essa questão da incineração, da queima, né, da combustão dos resíduos geram, como impacto mesmo para a saúde, porque eu acredito que esse tipo de tecnologia, ele não está em consonância, por exemplo, com uma Agenda 2030. Eu não acredito que é possível a gente falar em incineração, considerando que a gente tem uma agenda com vários outros objetivos que a gente precisa cumprir, que envolve saúde, que envolve igualdade, né? Enfim, a questão da fome, todas as outras questões que envolvem ali os ODS, então confronta diretamente, assim, não estão, né, relacionados. Então, de pronto, eu já deixo isso porque foi algo que a gente deixou muito claro na tese, que a gente não defende como uma alternativa de tratamento. Apesar de ser um tratamento, a gente não defende como uma alternativa nesse contexto. E também trabalhamos o tema da economia circular, e a partir daí trouxemos autores que trabalham várias alternativas que trabalham com a produção mais limpa, que trabalham com cradle to cradle, do berço ao berço, ecologia industrial, não só isso, mas economia azul, com Pauli. Então, assim, aqui a gente resolveu trazer todos os autores de pensamento da escola de economia circular, porque, de fato, eles, na verdade, foram os que deram a origem à escola da economia circular. Até porque isso é uma dúvida que as pessoas têm. A economia circular é uma metodologia? E aí, quando você vai na prática pensar isso, a gente começa a se esbarrar, né? Porque cada vertente tem uma modalidade que você pode desenvolver dentro da tal economia circular, mas ela não é um conceito único. Então, ela sempre está bebendo de algum teórico, né? Que pode estar embasando, talvez, uma técnica que você queira usar dentro do tema economia circular. Então, daí a Fundação Ellen MacArthur, ela vem trazer essas alternativas de vários autores, dessas escolas da economia circular, para sustentar esse conceito. E também a gente não poderia deixar de ter utilizado a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz a nossa realidade, né? Do nosso contexto de uma política, né, que foi publicada em 2010 e que, com todos os seus problemas, ficou mais de 20 anos no Congresso para ser aprovada, e que, na prática, a gente entende que ainda vem em avanços lentos, né, no sentido da gestão, de fato, dos nossos resíduos. E, principalmente, do artigo 33, que trata sobre os resíduos de rejeito. O que a gente tem feito, né? Qual as destinações adequadas para esses resíduos perante as alternativas de gestão que nós temos nos municípios. Então, foi dado um foco, especialmente, para essa questão das alternativas de destinação desses resíduos. E, por fim, tratar o tema sobre a reciclabilidade dos resíduos sólidos urbanos. Então, a gente trabalhou com vários autores para poder entender sobre que tipos de resíduos, principalmente os resíduos sólidos plásticos, que são os resíduos poliméricos, o que estão sendo feitos com esses resíduos, a caracterização desses resíduos, quais são as alternativas de reciclagem para esses resíduos, como que certas unidades estão recebendo esses materiais, como estão tratando. Então, esses autores que foram trabalhados aqui, exatamente para tentar entender que alternativas são essas que estão sendo utilizadas e como que nós estamos entendendo esse tema da reciclabilidade dos resíduos sólidos urbanos, nesse contexto das cidades.
Então, como metodologia, foi dividido em etapas, que nós começamos, obviamente, trabalhando com uma parte de revisão de literatura. Então, fazendo uma revisão sistemática sobre os temas que envolvem a gestão de resíduos sólidos, a economia circular e a reciclabilidade desses resíduos. E aí fizemos uma revisão sistemática utilizando bases de dados, né, como os Scopus, que foi uma das principais utilizadas. Então, foram feitas essa revisão, e aí a gente chegou num funil ali de 49 artigos da base lidos, né, e sistematizados. Fizemos uma pesquisa de levantamento, uma pesquisa estatística, e para isso utilizamos uma base de descrição qual e quantitativa, utilizando o software SPSS, que é um aplicativo para fazer análise estatística. E para rodar essa pesquisa de levantamento, então, nós fizemos um questionário estruturado, foi avaliado por 2 especialistas. Nós fizemos, na primeira etapa, 60 entrevistas em 3 bairros da cidade de Santiago. Rodamos essa pesquisa para fazer a validação dela do ponto de vista metodológico e fizemos as parametrizações necessárias para que a gente pudesse rodar a etapa de validação. Em paralelo, também fizemos um diagnóstico da cidade para entender o perfil ali de como é que estava sendo feita a gestão desses resíduos na cidade. Esse diagnóstico, então, fizemos uma descrição qual e quantitativa, análise de conteúdo para poder entender esse contexto da cidade, basicamente utilizando gráficos, entendendo ali os números, né, os indicadores de gerenciamento. Tudo isso foi sistematizado, então, a gente fez um recorte, obviamente, de um período, analisando ali os resíduos, por exemplo, domésticos da cidade no período de 2018 a 22, os recicláveis no período de 2019 a 22 e os orgânicos de 20 a 2022. Claro que aqui a gente não conseguiu fazer uma sistematização igualmente para cada um dos tipos, porque a gente se esbarrou na disponibilidade dessas informações, né, junto à secretaria responsável. Então, a gente tentou enquadrar, e mesmo assim ficou um período bem longo. E nesse período, nessa mesma etapa também, nós realizamos visitas técnicas, realizamos treinamentos, eventos científicos, né, com alguns especialistas para a construção do conhecimento. E por que que a gente resolveu fazer isso como uma etapa dentro da pesquisa? Porque, como eu falei para vocês anteriormente, esse doutorado ele teve um viés de acadêmico para inovação. Então, além da gente trazer um aspecto de pesquisa, né, científica, a gente também tinha que desenvolver alternativas de inovação e que pudesse também estar construindo conhecimento ao longo dessa caminhada. Então, por isso, nós resolvemos fazer alguns eventos e treinamentos também para poder trazer esse aspecto. Então, para isso, a gente realizou 2 séries de webinar durante o doutorado, falando sobre valorização dos resíduos sólidos urbanos, fizemos 5 visitas técnicas em grupos de associação e cooperativas, fizemos um evento científico na cidade de Santiago, que foi chamado de Cidades Circulares, né? Um evento que foi bem recebido, inclusive, na cidade, com participação até de pessoas de fora. E também fizemos 2 formações específicas com produção de cartilha, pudesse ser um legado, que pudesse ficar não só para a cidade, mas que pudesse ser socializada com outras cidades também. Na segunda etapa, foi feita a validação da pesquisa, seguiu basicamente a mesma técnica, só que daí a gente teve que fazer uma revisão dos questionários, né? Então, de 35 foi para 33, a gente teve validação de especialista, e a gente teve que dobrar a nossa meta para 120 entrevistas. Só que aí a gente, né, mesmo com essa questão da pandemia, a gente teve sucesso na realização dessas entrevistas, então a gente conseguiu realizar 187 entrevistas em 8 bairros. Então a gente também dobrou o número de bairros para ter uma abrangência maior. E dessas 187 entrevistas, 154 foram entrevistas presenciais, né? Bom, acho que é importante trazer isso, porque realmente a gente teve um contato direto com a população, a gente entrevistou as pessoas. E 33 entrevistas nós fizemos de forma online, né? Aproveitando aqueles eventos que nós realizamos, né? E encaminhamos com os moradores. E nessa etapa 2, fizemos a caracterização e avaliação das reciclabilidades dos resíduos. Como é que a gente fez isso?
a gente fez coleta, a gente fez 4 campanhas de coletas desses resíduos em 2 pontos. Um deles foi na cooperativa de reciclagem da cidade, conhecida como ARPES, e fizemos a coleta desses resíduos na área de transbordo da cidade. Então, nós fizemos 4 campanhas e ali coletamos resíduos de rejeito, sobra, né? Tipo, o rejeito lá da cooperativa de reciclagem. Triar o material, o que saiu ali? A gente pegou aquela amostra e foi fazer uma análise. Mesma coisa na área de transbordo. Por que no transbordo a gente teve que pegar o processo também de rejeito? Porque nessa cidade especialmente, essa área de transbordo também funciona uma unidade de triagem ali dentro. Então, a gente teve que pegar uma amostra, né, para entender que rejeito era esse, né? Então, óbvio, a gente, além de ter feito a campanha para coletar esses resíduos, a gente usou ali, né, como metodologia, a amostragem de resíduos conforme a NBR 2007, seguindo ali todas as regrinhas, né, de quarteamento das amostras. Fizemos ali aplicamos, digamos, né, nesses processos de amostragem, essas normas conforme a NBR. E além disso, né, além da gravimetria realizada, nós fizemos a identificação e a caracterização de cada uma dessas embalagens, acreditem, fizemos, para poder identificar qual era a classificação, principalmente das embalagens plásticas, que era uma das embalagens que mais nós tínhamos interesse em analisar na pesquisa. E como etapa 3, então, nós estruturamos um modelo de gerenciamento alinhado à pesquisa de levantamento, algumas entradas ali que foram importantes, e também fomos utilizando outros resultados que foram de outras etapas ali, assim, da etapa 1, etapa 2, para poder subsidiar ali algumas informações para a construção desse modelo. A técnica foi descrição qualitativa, usamos esquemas infográficos, e nesse processo aí a gente fez análise desses resultados, das entrevistas, para entender o contexto e até então montar, digamos, esse modelo que nós achávamos que era o mais interessante para que as cidades pudessem utilizar. Então, como resultados da etapa 1, que foi o diagnóstico da cidade de Santiago, uma questão interessante, né? Santiago tem uma população de 49 mil habitantes, é uma cidade pequena em relação a outras cidades, e é uma cidade que gera em torno de 750 toneladas a média de resíduos mês. E desse total, 8.446 toneladas foi a média, né, entre o ano de 2018 e 2022. E o custo total dessa coleta, enfim, destinação desses resíduos foi 3 milhões de reais. Então, quando a gente começa a olhar para os números, a gente se assusta, né, gente? Porque é uma cidade pequena, né, somente de 49 mil habitantes, tendo um custo, né, de mais de 3 milhões de reais aí durante esse período. E só para vocês entenderem a distribuição desses custos, somente se tratando da coleta domiciliar, em torno de 1.863.000 reais só para fazer a coleta dos resíduos. E em torno de 1.700.000 só para destinação em aterro. Desse total, ainda se tratando do diagnóstico, a gente analisou, por exemplo, um aumento, né, do custo do serviço da coleta em torno de 9%, nesse período de 2018 e 2022. E um aumento de 16% em relação à destinação para aterro sanitário. Então, foi de R$ 197 a tonelada de 2018 para 250 em 2022. Tá. Entretanto, né, os aspectos positivos que a gente enxerga é que, bom, a cidade, ela tem um programa de coleta seletiva e que, ao mesmo tempo, tem trabalhado num programa de compostagem municipal. Então, daquele montante lá de resíduos que eu comentei com vocês, né, que a cidade gera de 750 toneladas aqui, 2.000 toneladas conseguiram serem desviadas dos aterros sanitários, ou seja, corresponde a 7% do que é gerado na cidade. Ainda é pouco, né, se vocês pararem para analisar. Mas eles conseguiram ter uma economia de mais de 490 mil reais entre 2019 e 2022.
Esse valor ainda está um pouquinho abaixo, né, em termos de resultados, porque nós não tivemos as informações do que eles conseguiram desviar do ano de 2018. Então, a gente entende que esse valor, né, que esse trabalho gerou foi muito maior que esse que nós estamos apresentando. Em relação ao o programa da compostagem, eles desviaram, durante esse período, 307 toneladas de resíduos orgânicos. Ainda representa um percentual muito pequeno em relação ao total gerado na cidade, 1% somente. Mas já conseguiram, né, economizar para a cidade, para o sistema, 71 mil entre o ano de 2020 e 2022. Esse programa aqui é o chamado Pila Verde, que vocês em algum momento já devem ter conhecido, porque já foi um programa bastante disseminado em outros seminários, né, como um exemplo de um programa de compostagem municipal. Um outro resultado que a gente teve também na pesquisa, considerando as visitas técnicas, era entender um pouquinho como que estava funcionando algumas cooperativas em outros lugares, que não fosse aqui do Rio Grande do Sul e nem a cooperativa lá de Santiago. Então, a gente fez algumas visitas para poder entender a dinâmica, se essas cooperativas possuíam licença ambiental, qual era a média de pessoas, de trabalhadores que estavam ali realizando esse trabalho, se possui algum tipo de contrato com o município, se realiza algum tipo de aproveitamento ou valorização de resíduos. Então, aqui eu trouxe alguns dados de algumas cooperativas que eu visitei durante o doutorado. Uma delas foi a Univale, que é localizada em Novo Hamburgo, a Vila Chocolatão, que é uma cooperativa de Porto Alegre, uma cooperativa parceira. Também visitei a Copicamari, que foi a primeira cooperativa de São Paulo. Visitei uma cooperativa grande também em Aracaju e uma em Manaus. E foram de regiões bem diferentes, né? Então, assim, vocês podem estar perguntando, qual foi o critério, né? O critério foi a aproximação, o critério foi as oportunidades que eu tive de campo para poder estar conhecendo outros exemplos, né, de serviços nessa área de gerenciamento da reciclagem mais popular. Então, aqui, como resultados, alguns números interessantes. Apenas 60% dessas cooperativas que foram avaliadas possuem licença ambiental de operação, que é um problema, né, gente? Vocês sabem que uma cooperativa precisa ter sua licença para estar operando, para poder prestar os serviços, né, da forma como deve prestar. Teve uma média mais ou menos de 43 de pessoas trabalhando, de associados. 40% só dessas cooperativas possuem contrato com a prefeitura, isso já é um sintoma, né, de como que os municípios estão se relacionando com esses serviços nas cidades. E um dado bem positivo e interessante é que 60% delas realizam algum tipo de aproveitamento e valorização dos resíduos sólidos, ou seja, estão fazendo outras atividades que não sejam somente triar os resíduos. Então, ou estão utilizando algum resíduo internamente, ou estão conseguindo valorizar alguma matéria-prima dentro da cooperativa para poder potencializar, ou que seja a comercialização desse material, ou enfim, né, do ponto de vista de mercado e comercialização, melhorar também a renda deles no final ali do processo. E eles estão processando uma média de 78 toneladas desses resíduos nessas unidades. E também nós tivemos oportunidade, né, durante a pesquisa, de conhecer algumas alternativas que pudessem trazer um horizonte de alternativas que se relacionam, por exemplo, com reutilização, upcycling, né, que é uma opção criativa e positiva do gerenciamento de resíduos. A gente tem o exemplo da Ciclo Reverso, que é uma iniciativa do Rio Grande do Sul. Conhecemos várias iniciativas, principalmente em São Paulo, que trabalham do ponto de vista da reutilização, que é o Clube de Caçamba, Segundo R, Sucata Quântica, que são exemplos bem interessantes. Inclusive, tem uma tese de doutorado de um colega, do Felipe da USP, que trouxe, né, esse caso dessa reutilização do upcycling como alternativas também para o gerenciamento de resíduos sólidos. E alguns exemplos de empresas, né, que estão atuando também na área da economia circular, exemplo da Bulmera, que vem fazendo um trabalho de economia voltado também para as embalagens, pensando alternativas.
Tivemos nesse interim em contato com o consórcio público de Sergipe, que é um consórcio muito interessante, que faz trabalho de gerenciamento de resíduos sólidos com a inclusão de cooperativas. Eles têm um foco bem específico em inclusão das cooperativas, foi algo bem positivo. A Molécula, por exemplo, de São Paulo, que vem trabalhando com um programa de fidelidade, e aqui é especialmente sobre PEVs, né? Pontos de entrega voluntária, no sentido de estar engajando a população para fazer a entrega dos seus materiais, em troca de algum benefício do tipo serviços, né? Serviços diversos, né? Que ela pode trocar. O programa Pimp My Carroça, que provavelmente todos devem conhecer aqui, mas também traz uma coleta programada de recicláveis, que pode ser feita por aplicativo, porta a porta, que dá uma visibilidade e um protagonismo para os catadores e catadoras. E também tivemos a oportunidade de visitar algumas cooperativas que, de fato, estão fazendo algum tipo de valorização de resíduos. A exemplo do CEA Vila Pinto, que é uma cooperativa bastante conhecida no Rio Grande do Sul, que está fazendo, por exemplo, reaproveitamento de óleo de cozinha por meio de projetos de pesquisa. A cooperativa Dois Irmãos também, que é uma referência e que já faz valorização de resíduos plásticos, de polímeros, para venda da matéria-prima, e isso aumenta bastante, né, a venda dos materiais deles, não só os resíduos triados. A Univale, que tem feito aproveitamento também e recuperação de materiais de toner, está fazendo um experimento agora, e além disso tem feito reutilização de materiais para construção de imóveis, inclusive agora eles lançaram uma loja de materiais que de alguma forma chegaram na cooperativa e foram transformados, né, no sentido de aproveitamento mesmo, de upcycling para outros fins. E até mesmo de conserto de alguns materiais, como o eletroeletrônico, por exemplo. Eles têm uma loja em São Leopoldo e tem sido bastante divulgada essa iniciativa deles. E não poderia deixar de falar, obviamente, de Santiago, que é a cooperativa, é o programa Pila Verde, que é um programa municipal de compostagem, que tem a relação com a moeda social. Eu vou falar um pouquinho dela mais na frente. E como um dos resultados também dessa etapa, nós desenvolvemos 2 cartilhas. Uma sobre resíduos eletroeletrônicos, em parceria com mais uma estudante de doutorado, Dona Kimati, o professor Carlos, para trazer um pouco sobre a valorização de eletroeletrônicos em cooperativas de reciclagem, para ensinar, né, capacitar essas cooperativas para fazerem esse trabalho dentro das cooperativas e melhorar o seu trabalho, a sua renda e, né, seu método. E fizemos também uma para trazer um pouco esse tema sobre associação e cooperativa, para que as cooperativas entendam um pouco sobre essa responsabilidade quando eles migram, né, de uma associação para uma cooperativa, e isso seja algo que eles possam também socializar com todos os seus cooperados. A gente sabe que isso não é uma realidade, então na prática a gente entende que tem muitas dúvidas, mas a gente também entende que para que a cooperativa possa avançar, ela precisa sair desse estágio de associação e migrar para a cooperativa para poder, né, conseguir emitir essas notas fiscais e ter todos os documentos necessários para uma prestação de serviços nas cidades com todas as prerrogativas que são exigidas. Como resultado da pesquisa de levantamento... Acho que a Joyce travou. eu estou ouvindo, eu estou te ouvindo. Tá. Desculpa, travou aqui. Tá bom. Tá tudo bem para vocês? Já que travou para a Rosana? Posso seguir? Estão todos escutando? Não, para mim tá bem. Estava escutando bem, normal. Certo. Então tá. Como validação da pesquisa na cidade, que foi a pesquisa de levantamento estatística, das 187 entrevistas, a gente teve algumas informações interessantes aqui. Essa parametrização ela foi dividida em 2 grupos, grupo 1 e grupo 2, cluster 1 e 2. Então, a gente conseguiu aqui identificar uns perfis que foram entrevistados, né? Então, nós tivemos aqui um percentual grande, né, de mulheres acima de 65 anos que foram entrevistadas e um perfil menor de homens no perfil, uma faixa etária de 50 e 65 anos. Nós identificamos, por exemplo, que esse perfil, ele mencionou que possui serviço na cidade, ele realiza a separação dos resíduos orgânicos, recicláveis, é um perfil de pessoas que fazem essa separação, eles fazem isso há bastante tempo, há mais de 5 anos.
tem um ensino fundamental médio incompleto e a maioria faz compostagem em casa, que foi algo bem positivo, que foi visto como um resultado da pesquisa. Já no grupo 2, a gente conseguiu identificar um público mais jovem, ainda assim, segue um pouquinho um percentual ainda maior de mulheres, uma faixa etária de 46 a 55, e um grupo menor, de 14%, mas uma faixa etária de homens entre 26 e 35 anos. Então, esse grupo 2, a gente conseguiu identificar, por exemplo, que eles não conhecem bem como é que está funcionando o serviço. Eles falam que tem, mas dizem que não está funcionando bem, né? De alguma forma possui ali um serviço de coleta seletiva, eles não realizam a separação dos resíduos, dos recicláveis dos orgânicos, tem ali ensino fundamental e médio incompleto, e uma parte afirma que realizar compostagem em casa. E alguns dados que foram interessantes aqui. 85% dessas pessoas que foram entrevistadas falaram que, ok, tem serviço de coleta seletiva. Sendo que 26% desse grupo afirmou que o serviço é realizado pela prefeitura. Eles não reconhecem as cooperativas ou a cooperativa local como a protagonista desse serviço. Eles têm dúvida e dizem que é a prefeitura que faz. 33% não sabem como é que funciona a cobrança desse serviço. Se é pelo IPTU, como é que funciona as despesas. Então, é um número ainda relevante, né, de pessoas que não têm essas informações. Uma questão importante também é que 80% dos bairros foram cobertos pelas entrevistas que nós realizamos, possuem algum PEV de entrega de resíduos orgânicos. Isso aqui não foi coincidência, porque, no geral, a gente foi organizando pesquisa e, no final, a gente conseguiu cobrir, né, a maioria dos bairros que nós estávamos entrevistando. E o que foi bom, porque isso trouxe uma credibilidade também para os resultados que foram apresentados. 88% das pessoas que foram entrevistadas afirmaram que não participam do programa, mesmo que, né, que seja um programa bastante conhecido. Então, foi um dado interessante também, ou seja, a gente entendeu que tem uma possibilidade ampla desse programa crescer ainda mais na cidade. E também tem um ponto, que 65% dessas pessoas afirmaram realizar compostagem domiciliar. Não significa dizer que as pessoas estão fazendo compostagem em casa, o que já é bastante positivo, né? Do ponto de vista de custos e outras questões aí. Então, teve um dado interessante aqui, inclusive, de retroalimentação da própria estratégia do programa na cidade, né? Para a prefeitura. 96% afirmaram que o serviço é muito bom. Então, no geral, a população avalia o serviço de gestão da cidade de Santiago como um bom serviço. E mais de 98% topou participar de algum programa de separação, ou seja, estão dispostos a participar mais, né, dos programas que estão relacionados ao gerenciamento da cidade. E 95% dessas entrevistas afirmaram que tanto ampliar o serviço geram novas oportunidades de emprego, de redução de custo, né? As pessoas entendem que a gestão de resíduos é algo importante para a cidade do ponto de vista de outros benefícios, que não só a questão ambiental da gestão do resíduo na cidade. E uma outra coisa interessante foi as pessoas que estão relacionadas, que não conhecem, né, que foram entrevistadas, mas que não conhecem a Agenda 2030, 79%. Então, é bem oportuno falar isso aqui com vocês, porque é importante dizer que a gente não está chovendo no molhado, né? E que falar sobre os ODS nas cidades não é uma coisa que todo mundo sabe. Então, aqui está a prova. Quando a gente pergunta para as pessoas não sabem o que é isso. Tá? É um sinalizador importante para dizer, olha, precisamos disseminar mais sobre essa agenda, da importância dela. Então, isso também veio como uma informação interessante para o município trabalhar essas questões, né? Dentro das suas secretarias específicas, educação e a própria Secretaria de Gestão de Resíduos. E agora, dando um fôlego aqui, porque a pesquisa ficou bastante comprida, mas essa parte aqui é bem interessante, não vou deixar de compartilhar ela com vocês, foram os resultados das gravimetrias. Aí vamos lá para o que a gente já sabia, mas que a gente queria comprovar, em termos de resultado. Ambos os locais que foram pesquisados, tanto a APES, que é a cooperativa, quanto a área de transbordo, que é a CTT, tiveram a maior parte dos resíduos como resíduos classificados como plásticos, polímeros. Então, na cooperativa de reciclagem, os rejeitos que foram avaliados, 54% são plásticos.
E os rejeitos que foram avaliados lá na área de transbordo, 57% desses resíduos são resíduos plásticos. O que já é algo, comprova em tese, né, que o que a gente vê nesses locais são a maioria resíduos plásticos. Então, aqui a gente fez uma distribuição, né, dessa gravimetria que foi realizada. Então, aqui ainda na cooperativa, um percentual ainda grande de resíduos orgânicos que não deveriam estar chegando aqui, né, porque aqui a gente está falando de uma unidade de triagem, que deveria estar chegando só resíduos recicláveis. E aí os resíduos plásticos, alguma coisa de papel, né, nessa gravimetria que foi analisada, considerada como rejeito, madeira, e outros materiais aqui entraram tecidos, né, alguns materiais fragmentados que nós não conseguimos identificar. Na gravimetria realizada na central de transbordo, a gente teve esse total de plásticos que já foi mencionado, um percentual de papel, não identificamos madeira nessa amostragem e 17% de outros materiais. Desse total da gravimetria que foi realizada, nós fizemos a separação dessas embalagens, especificamente as poliméricas, né? Nós tiramos só os resíduos plásticos e fizemos a análise do rótulo dessas embalagens. Nós avaliamos 506 embalagens. E aqui teve uma distribuição. 61% dessas embalagens foram da CTT, 39% da coleta seletiva. Então, aqui nesse caso, olha só, um dado interessante. 84% dessas embalagens que foram analisadas, elas são embalagens de alimentos. E aí, né, um percentual menor que envolve cuidados pessoais, 5% de produtos de casa, 2% de materiais de embalagens. Por tipo de produto, nesse caso. Por tipo de material, resina polimérica, aí aqui a gente tem um dado que já era, né, por nós na prática, já era do nosso conhecimento, mas também a gente precisava trazer o resultado. 39% das embalagens que foram analisadas sequer tem identificação na rotulagem. 39%. Então, isso aqui é um problema grave, porque daí a gente tem a questão das normas, né, que informam que essas embalagens precisam ter a sua rotulação para facilitar a identificação e também essa destinação final, para que elas fosse direcionada para uma alternativa mais adequada. 28% das embalagens foram classificadas como PP, polipropileno, 20% outros, mais de um tipo de resina, né, os plásticos de engenharia, 10% polietileno de baixa densidade, 2% de PAD e 1% de PET. Vale ressaltar que tanto a nomenclatura 4 e a nomenclatura 1, nesse caso, nem deveriam estar aqui, mas por um processo de triagem, né, enfim, que a gente sabe que não é algo 100% otimizado, essas embalagens acabam passando. E também nós fizemos a identificação dessas embalagens por tipo de camada. Se camada simples, que são os materiais de filme, laminadas, e os materiais multicamadas, que possuem mais de um tipo de material. Normalmente estão relacionadas às embalagens do tipo Tetra Pak, sachê, que daí você consegue identificar. Tem mais de um tipo de material ali, é um compósito, né? Tem mais de um tipo de material. Então, aqui a gente teve 75% de materiais identificados com camada simples e 25% de materiais embalagens multicamadas ou multimateriais. E aqui, algumas especificações e exemplos desses resíduos que nós visualizamos nessas amostragens, para vocês identificarem aqui, ó, do tipo PP, né, BOPP, que são os multicamadas, PS branco, que são os copinhos, as embalagens de uso único, as bandejas. Olha, gente, assim, principalmente essa categoria de poliestireno, PS, foi um dos mais problemáticos que a gente identificou, assim, com quantidade, tipos, né, uma variedade muito grande dessas embalagens, assim como o número 7, né, que daí, aqui você sabe que tem mais de um tipo de resina e não consegue nem identificar que tipo de resina é essa que está nesse material. E essas outras embalagens de café, de suco, enfim, uma infinidade, incluindo também as cápsulas de café, que também foi incluída dentro dessas embalagens que a gente conseguiu identificar como mais de um tipo de material, né? Enfim, que acaba dificultando ali. Se não tem um programa específico, que a gente até sabe que existe, mas que no final das contas, se não é bem estruturado, acaba indo para aterro sanitário também. E, por fim, aqui para falar sobre os resultados, a estruturação do modelo
que foi realizada com base nos resultados que nós avaliamos foi trazer uma proposta de um modelo que fosse multidisciplinar. Esse modelo aqui, ele contempla, ele vem com uma característica multidisciplinar mesmo, para pensar a gestão de resíduos não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista social, né? E aqui a gente conseguiu incluir para falar sobre 7 eixos específicos, né, dentro desse modelo. Então, cada um desses eixos aqui tem proposta de trazer alguma solução para que as cidades possam olhar para esse tema de uma maneira mais multidisciplinar, porque, no geral, isso não tem sido feito, e acho que isso também é o local onde se esbarra com os resultados, porque só falar da prática e da técnica não resolve, né? Porque a gente entende que tem coleta, tem caminhão, tem cooperativa às vezes na cidade, por que a coleta seletiva não funciona? É uma das perguntas que vocês podem me fazer, né? Por isso que a gente entende que é necessário um modelo e uma visão mais sistêmica para os gestores públicos para que eles possam fazer isso de uma maneira mais adequada. E não só isso, eles precisam ter conhecimento para fazer isso. Porque a gente também se esbarra nesse gestor público que tem pouco conhecimento, né, de como é que é o funcionamento mais multidisciplinar sobre esse tema. Então, o modelo previu 3 eixos. O primeiro foi pessoas, que é o engajamento de agir local. Então, aqui, dentro desse modelo, tem vários exemplos, né, de como que é possível fazer esse engajamento, esse agir local. Aqui eu trouxe só a estrutura dele mais geral, para vocês terem uma ideia. O item 2, o eixo 2 é a coleta, ferramentas e tecnologias. Então, aqui nesse eixo, nós incluímos tudo que envolve coleta. E aqui a gente acredita que a coleta ela deve ser proporcionada em 3 frações para ser mais efetiva. E aí, enfim, né, trazer programas e exemplos de coisas que já funcionam em outras cidades. A implementação de PEVs, em alguns casos, funciona. Então, assim, cada cidade precisa avaliar, mas a gente traz isso como uma alternativa. No item 3, a gente precisa trabalhar mais seriamente a questão da educação ambiental para a sustentabilidade. E aqui, sim, precisa fazer um vínculo transversal sobre esse tema, tanto do ponto de vista formal e informal, do que se trata de educação ambiental, e trazer esses eixos dos 4 R's de uma maneira mais séria, né, de trazer esse tema para que façam parte do dia a dia das pessoas e que possam engajar. Então, nesse eixo aqui, a gente trouxe vários exemplos para que as cidades possam também fazer uso, né, na prática desses temas relacionados à educação ambiental para a sustentabilidade. O eixo 4, e aqui vem a questão da agricultura urbana e hortas comunitárias, né, trazendo um pouco um incentivo para que as cidades possam compostar e cultivar. E aí o exemplo, por exemplo, que Santiago traz, apesar de ser um percentual ainda muito pequeno, traz uma possibilidade, por exemplo, um exemplo que uma cidade está trabalhando um programa em nível, em eixos, né, municipais, para poder inspirar outras cidades a fazerem isso também. Então, aqui tem dicas de como tanto a agricultura urbana quanto essas hortas, elas estão relacionadas com a saúde e bem-estar das pessoas. Não é só uma questão ambiental, ela também é transversal no sentido do bem-estar das pessoas. O item 5 é economia e finanças, e aqui, bom, aqui a gente vai se esbarrar em algumas questões problemáticas, porque a gente precisa incentivar a reciclagem, e a gente sabe que a reciclagem acontece porque a gente tem o trabalho das cooperativas, dos catadores e catadoras, que 90% dos resíduos que são triados, reciclados no país, passam pela mão deles. No entanto, a gente viu lá que o percentual é muito pequeno ainda de cidades que estão fazendo contrato com associações e cooperativas, ou seja, para que eu possa alavancar a reciclagem, eu preciso contratar, eu preciso ter mais alternativas de serviços de coleta seletiva nas cidades. E uma outra coisa que as cidades também vêm trabalhando, e a gente também traz como um exemplo para inspirar, inclusive o próprio Santiago vem trazendo esse exemplo, é trabalhar o IPTU verde, no sentido de incentivar a população a se engajar nesses temas e, com isso, de alguma forma, ter algum tipo de benefício, de desconto, né, no seu IPTU e fazer parte dos programas na cidade. O item 6, que é o item de governança, então, a gente trabalhou a questão das parcerias públicos-privadas, e um tema que ainda é bastante polêmico, que o Brasil não faz, né, que chama de logística reversa, mas que a gente sabe que isso, né, requer bastante aprofundamento, que a gente faz ainda
é algo muito superficial do ponto de vista dos acordos setoriais que foram assinados, é trabalhar a responsabilidade compartilhada, mas do ponto de vista da responsabilidade estendida do produtor, conhecida como REP. Eu não sei se vocês já tiveram em contato com esse tema, mas aqui existe uma responsabilização mais séria das empresas e das grandes indústrias, que são as grandes geradoras de embalagens no mercado. Então, fazer com que essas empresas, de fato, se responsabilizem pelo esse ciclo de vida dessas embalagens que estão sendo colocadas no mercado. E por que que a gente trouxe esse eixo dentro de governança? Porque a gente entende que ele precisa ser trabalhado no Brasil. O Brasil não assinou nenhum tipo de acordo que ainda estabeleça essa responsabilidade estendida. Hoje, o custo da destinação final das embalagens, pós-consumo, principalmente, são dos municípios. E, na verdade, quem paga essa conta na verdade, é a população, porque o município reflete em nós, né? Que somos as pessoas que vivenciamos a cidade, pagamos IPTU. Então, de fato, quem está pagando essa conta final somos nós, não são as empresas, as grandes geradoras dessas embalagens. Então, a responsabilidade estendida do produtor, ela vem tratar de uma maneira mais séria sobre esse tema, porque não dá para a gente colocar a culpa só na conta de quem está consumindo. Eu consumo, mas eu também tenho uma indústria que também está colocando essa embalagem e que tem responsabilidade pelo ciclo de vida desse produto até o final dessas embalagens. Então, a gente traz esse tópico aqui porque é importante e também porque tem um tratado, né, de economia circular de plástico que foi assinado agora, que é um projeto de lei junto ao Congresso Nacional, que ela está em tramitação, que tem uma grande caminhada aí pela frente e que a gente precisa ainda, né, avançar para esse tema, porque ele é complexo, ao mesmo tempo que ele entra em conflito com a indústria, no sentido de que, bom, né, precisa responsabilizá-las por essa destinação e não simplesmente transferir as contas para os municípios e para os consumidores. E por último, do eixo desse modelo, nós trouxemos o tema resíduo zero para redução das emissões. E aí, esse eixo, ele retoma ali um pouquinho a questão do que eu comentei sobre o que a gente entende por resíduo zero aqui nesse caso. É que a gente precisa desviar resíduos de aterros, mas a gente não pode considerar, por exemplo, incineração como uma alternativa, porque se eu quero reduzir emissões, como é que eu vou ser resíduo zero? Então, né, é uma questão que ela se tensiona, né, com a prática e o resultado. Então, emissões zero, a gente precisa, de fato, olhar para essas alternativas que realmente não possam gerar impacto nas questões climáticas, que é um tema que vem sendo bastante trabalhado, e vocês sabem aí, tantos fóruns, né, que já foram realizados e que mencionam isso como um grande impacto para a humanidade, né? A gente não está falando de algo particular, que é de Santiago, que é de Porto Alegre, que é de outra cidade. A gente está falando de um tema que ele é global e que envolve a agenda da ONU. Então, esse modelo, então, na tese, ele é mais... ele vem com vários exemplos, ele vem numa estrutura de um modelo mesmo. Eu trouxe para vocês aqui de uma maneira mais simplificada, para a gente poder trazer as informações. E algumas informações que são importantes aqui, como considerações finais, né? Os municípios precisam realmente, de fato, direcionar os esforços para compostar, porque se a gente composta, a gente já está resolvendo 50% dos resíduos que são gerados pelas cidades. A coleta seletiva, porta a porta, apesar de ser mais cara do que a coleta convencional, ela tem um aspecto positivo de inclusão social, e não só isso, ela é um serviço que envolve geração de emprego e outras coisas, inovação nas cidades, então ela precisa ser fomentada. A questão de moeda social, que a gente viu que é um bom exemplo para ser tratado nas cidades, como o exemplo do Pila Verde e outros programas que eu mencionei aqui para vocês. As ações de educação ambiental para sustentabilidade precisam ser tratadas, né, com esse viés, com uma seriedade também, porque está totalmente relacionado. A gente sente uma ausência de comunicação, de informação para as pessoas. Então, a gente vai para as cidades, a gente percebe que as pessoas não têm informação. Então, precisa trabalhar num eixo de educação informal bastante, e dos dois pontos, né, informal e informal também.
A questão do pagamento por serviço ambiental realizado pelas cooperativas é algo bem sério, porque hoje elas não recebem pelo serviço de triagem que fazem, e aí isso retoma com o tema ali do REP, responsabilidade estendida do produtor. É um trabalho gratuito que essas cooperativas fazem, e além de tudo estão sendo bastante penalizadas, né? Porto Alegre está passando um período dramático, né, pessoal? Não sei se vocês estão acompanhando, mas as cooperativas estão passando por um momento bem delicado, em que, nesse momento, os materiais baixaram muito os valores de comercialização, e, ao mesmo tempo, os materiais que chegam com baixa qualidade, poucas possibilidades ainda de reciclar o material plástico. Vocês viram ali que a maioria estão indo para rejeitos. Então, está sendo difícil esse setor sobre vários pontos de vista, né? Então, cada um vai fazer uma leitura, obviamente, da sua área, do seu campo de atuação, mas eu trouxe isso aqui porque realmente é algo necessário que tem que ser discutido. E ações que são passíveis para viabilizar a compostagem em escala municipal, né? Que eu acho que as cidades precisam avançar para esse tema. A gente precisa, como ações urgentes, ampliar, incentivar negócios que visem as substituições de embalagens plásticas, poliméricas. A questão da identificação da rotulagem das embalagens, bem necessária. Vocês viram lá, né? Mais de 39% das embalagens não tem identificação. que você faz com uma embalagem que não tem identificação? Que sequer você sabe o que é, para onde vai. E essa regulamentação da indústria, né, dessas embalagens plásticas de difícil reciclabilidade, porque tem aumentado cada vez mais embalagens com esse tipo de características, né? Daí a gente fica naquela ilusão que o resíduo chega na cooperativa e vai ser reciclado e, no final das contas, está indo para aterro sanitário. Esse modelo circular, então, ele traz uma perspectiva para subsidiar esses municípios para essa transição da economia circular, e é necessária essa visão sistêmica desses gestores, né? Falei no início ali como um ponto de inovação que a gente precisa trabalhar junto às cidades, não só do ponto de vista de Santiago. E a gente entende que todas essas ações combinadas, por exemplo, principalmente depois da gente ter finalizado a pesquisa, que elas culminam no atendimento da meta, né? Mais especificamente da 11.6, que é o Cidades e Comunidades Sustentáveis, que precisam reduzir os seus impactos negativos no que se refere à população, e, em especial, a questão da qualidade do ar e a gestão dos resíduos sólidos nas cidades, como uma contribuição direta. E aqui a gente identificou diretamente, inclusive porque nós temos trabalhos de pesquisas que estão em andamento, que são aprofundamentos de temas que apareceram dentro da tese. Uma envolve gerenciamento de embalagens de polipropileno, foi uma dissertação recém-defendida de um colega meu, do Nucimate. A avaliação do ciclo de vida dessas embalagens poliméricas, pensando essa questão da substituição, as alternativas, né, em relação aos impactos que são causados. E uma outra questão que veio bastante à tona é sobre as propostas econômicas de taxação dos aterros sanitários. A gente desconhece esse tema. Na hora que eu fui especialmente analisar os resultados ali, a gente viu a dificuldade que é, por exemplo, entender por que tem esses aumentos, né, durante esses ciclos, por valor de tonelada, cobrança das taxas de coleta, o que é as taxas de destinação final mesmo dentro dos aterros sanitários. Então, existe uma complexidade dentro desse serviço e que merece ser analisado do ponto de vista da economia, né, enfim, e que é uma oportunidade também de desenvolvimento de novas pesquisas. E a relação dos resíduos plásticos versus logística reversa e a responsabilidade estendida do produtor, que é um tema muito quentinho, que está aí em discussão, e principalmente agora, não sei se vocês estão acompanhando o tratado de plásticos que está acontecendo na França. Então, assim, ó, essa questão que envolve responsabilidade estendida do produtor está diretamente envolvida. Então, é um tema que está aí sendo discutido e que realmente é sério, né, considerando aí os nossos impactos causados não só ao ambiente, mas a nossa sobrevivência aqui, né, nesse mundo. Então, eu deixo aqui uma frase do Pauli, né, que a gente precisa repensar aí, porque realmente a gente está se afogando nos nossos excessos, né, que são excessos de uma maneira em geral, mas que envolve também as montanhas de resíduos que a gente gera diariamente aí nas cidades. Deixo aqui os meus contatos e deixo aqui em aberto, né, para que vocês possam fazer as contribuições de vocês, perguntas, dúvidas. Fico à disposição aí de vocês agora, gente. Obrigada.
Obrigada, Joyce, pela tua apresentação. É muito rico o teu trabalho em detalhes. É muito importante trazer toda essa riqueza de trabalho. Então, parabéns pelo teu trabalho, ele é fantástico e inspirador. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Perguntaram aqui, o Nelson perguntou se teve algum entrave, se tu teves algum problema na entrada da prefeitura ali. Também perguntas de como foi a questão da formalidade tua com as cooperativas, né? Como é que aconteceu todo esse modelo, até se o Nelson quiser entrar e conversar também, sinta-se à vontade. Só que antes de liberar para a resposta, só quero dar um recadinho. Pessoal aqui no chat, quem ainda não respondeu, eu coloquei um linkzinho ali do formulário para vocês preencherem e receberem logo, logo o certificado de participação de vocês no evento, tá? Então, é importante vocês preencher ali com o nome e com o e-mail de vocês para ser enviado o certificado de participação. Agora, não sei se o Nelson quer conversar, quer perguntar ele em si, né? Olá. Fica à vontade. Joana, parabéns pelo trabalho, maravilhoso. Quem se atreve a uma tese de doutorado sabe o quão penosa é. É bem isso que tu mostrou ali, é foto tua olhando material no campo, 500 fazendo de texto entrevista embalagem. e conseguindo qualquer oportunidade para fazer uma entrevista. Então, parabéns Sim. aí pelo trabalho e também pelos resultados. A minha pergunta é um pouco justamente nisso, né? Que eu divido ela em duas, assim. O olhar do poder público para os resíduos sólidos urbanos, né? Assim, o quão difícil talvez ainda seja, talvez não tão... O trabalho parece que Santiago conseguiu avançar nisso, né? Mas se vocês identificaram aí nos arredores alguma coisa de, pô, vamos fazer o mesmo do que sempre foi feito, essa é a solução, né? Esse é um pilar aí da minha pergunta. A segunda é sobre tu falasses ali a respeito das cooperativas. Uhum. E a gente vê um pouco nisso nas cooperativas, né? Esse grupo de amigos que se junta para trabalhar. Essa questão, essa informalidade, vamos botar assim, muito nas aspas muito grandes, ela seria um problema sistêmico, aceito por todos os atores. A gente, né, todo mundo sabe. É assim, sempre, mesma coisa talvez do poder público. Sempre foi assim, é assim e é assim, né? É isso. Obrigada, são duas perguntas bem pertinentes. Vou falar do meu lugar de fala, tá? Assim, do meu histórico, enfim, dessa caminhada que eu venho fazendo aí nesse campo de gerenciamento. Do ponto de vista da gestão pública, né? Primeiro dizer que Santiago, por exemplo, foi uma cidade que acolheu essa pesquisa de uma maneira, assim, muito positiva. Eu achei que eles já foram muito corajosos de tocar uma pesquisa que nem essa, porque ninguém quer mostrar o que não faz, ninguém quer falar sobre os defeitos, né? As questões que envolvem essa análise de indicadores, né? De desempenho, principalmente do ponto de vista da gestão pública. Então, só por esse fato já é algo positivo, assim, eles foram protagonistas, eles quiseram muito que essa pesquisa fosse realizada, e também porque teve uma situação que eu até não falei, porque, assim, se eu fosse falar, eu ia ter que abrir um preâmbulo, né? A gente começou fazendo a pesquisa com a participação da empresa privada, e na metade da pesquisa, a gente teve que mudar a estratégia, a rota da pesquisa, para que ela fosse uma pesquisa voltada para o município. Então, aí foi quando Santiago resolveu adotar a pesquisa como algo interessante, que fosse trazer subsídios de informações e, né, e questões que ela pudesse usar como, né, uma pesquisa de fato para poder melhorar os seus processos, os seus programas. E de fato, né, porque se a gente for parar para pensar, se as cidades fossem, né, Nelson, contratar uma pesquisa para poder entender como é que está a percepção da população, isso custa dinheiro, né, gente? É uma assessoria especializada, e aí eles tiveram uma pesquisa de doutorado vindo para cá, vamos abraçar isso, porque é uma oportunidade tanto da gente ter mais informações qualificadas, né, do ponto de vista científico e outras coisas para a gente, e também isenta, né, uma pesquisa que envolve uma universidade, então, assim, não tem relação partidária com essas questões. Então, assim,
Santiago já foi positiva nesse sentido. Ela tem esse olhar, vem olhando para a sua gestão no geral, né, para o seu gerenciamento de resíduos sólidos de uma maneira diferente, olhando para o que não está ok, se desafiando a fazer coisas diferentes, viram ali, fazer um programa municipal de compostagem envolvendo a cidade, agora estão tentando melhorar a coleta seletiva para poder melhorar essa questão do desvio, de fato, dos resíduos recicláveis. Eles têm bastante coisas a avançarem, mas só o fato de reconhecerem que, da forma como estão fazendo, não vem dando certo, já é o primeiro passo. Eu sempre olho desse ponto de vista. Considerando os outros municípios que eu conheço e acompanho muito de perto, Porto Alegre principalmente, né, mas a gente acompanha vários municípios. Quando eu falo gente, tá, desculpa, eu uso muito o plural, porque eu nunca estou sozinha nesses trabalhos, né? Então, assim, é a Joyce pesquisadora, é a Joyce que, de alguma forma, está na Poena, trabalhando com outras colegas, que é parceira do Núcleo de Caracterização de Materiais da Unicinos. Então, eu sempre estou falando no plural, porque eu sempre tenho outras pessoas que estão aqui, de alguma forma, trabalhando comigo, né, no desenvolvimento desse trabalho. Então, é interessante porque a gente começa a perceber, quando a gente vai para Porto Alegre, que é uma cidade maior, né, foi pioneira na coleta seletiva no Brasil, a gente começa a se esbarrar, né, nesses processos e ver o quanto que regrediu, né, o quanto que esse tema de gerenciamento de resíduos sólidos, ele vem de fato regredindo na sua prática. Então, Porto Alegre tem contratos com as cooperativas, mas são contratos que o valor é muito pequeno, Nelson, se tratando de uma prestação de serviço mesmo. Então, Porto Alegre está numa média, no máximo está pagando R$ 6.000 para uma cooperativa fazer triagem, não é nem triagem, né? É uma ajuda de custo, porque, na verdade, poucas, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu desconheço que tem algum município que esteja pagando por triagem. A gente já teve exemplos em Minas Gerais, em outros lugares, mas aqui não. Então, uma ajuda de custo de até R$ 6.000 para um grupo. E não tem como você manter uma cooperativa, considerando toda a sua infraestrutura, né, em termos de manutenção e operação. A gente sabe que não é possível. Então, assim, as cooperativas estão passando por um processo bem, bem dramático, assim, do ponto de vista de manutenção. Então, a gente observa que o município, ele sabe que não está bom, ao mesmo tempo, ele não consegue fazer o que ele precisa fazer. Então, eu não sei exatamente o que acontece, né? Eu entendo que que envolve uma vontade do gestor público, uma vontade mesmo do líder que está ali na frente fazer diferente. E eu também reconheço a dificuldade que as cooperativas têm no sentido de avançar com a sua gestão internamente, mas eles lutam muito para melhorar isso. E muitas já vêm, né, de um ciclo qualificando a sua gestão e outras coisas que envolvem a operação para melhorar. Tem a questão do licenciamento ambiental, por exemplo, né? Hoje nós já temos 2 cooperativas licenciadas em Porto Alegre, o que já dá uma credibilidade maior em termos de controles operacionais. As outras estão em processo de licenciamento por um acordo junto ao AMP e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, porque trata-se de um serviço um serviço que é necessário para a cidade, então, né? Imagina se a gente já recicla pouco, em torno de 2%. Se a gente não tem cooperativa para reciclar, isso dificulta mais ainda. Então, esses dois, tanto a gestão pública, né, tem bastante dificuldade em fazer diferente, né, olhando para os seus contratos e fazendo isso da maneira mais adequada, e as cooperativas do outro lado estão muito mais fragilizadas, né, porque elas precisam, né, ter esses contratos para poder se manter. E se elas vão fazer contratos com o setor privado, elas precisam estar estruturadas para isso, né? Aí você vê poucas cooperativas atendendo esses requisitos. Então, eu vejo a dificuldade nesses 2 âmbitos, mas, no geral, a gestão pública, ela pode e deve fazer um pouquinho mais. Mas eu também acho não, eu reconheço que a gestão pública sozinha, com todas essas despesas que ela precisa dar conta, nessa conta de gerenciamento de resíduos sólidos, ela não consegue fazer sozinha. Que quando eu falo, por exemplo, de responsabilidade estendida do produtor, aí não tem verba do setor privado para fazer coleta seletiva, você entende? Então, assim, as prefeituras, elas estão arcando com todo o ônus, né, do que é fazer uma coleta seletiva, do que é implementar o retorno, de fato, desses resíduos para a cadeia produtiva da reciclagem
e conseguir entrar numa linha ali da economia circular. Então, a gente está, de maneira muito incipiente, fazendo isso. Infelizmente, né, Porto Alegre não está tão alegre assim, como diz o amigo Alex, e a gente está com bastante dificuldade de avançar para esse tema. E aí tem uma questão que envolve outras decisões da cidade, né? Que é, por exemplo, terceirizar não, privatizar esse serviço de gerenciamento de resíduos sólidos para uma empresa, né? Por 20 anos, e é isso aí, óbvio, muda completamente o cenário, e a gente não sabe como é que isso fica, né, do ponto de vista da realização do serviço dessas cooperativas que hoje já atuam, né, que são em torno de 16 cooperativas que atuam em Porto Alegre. Então, são muitos fatores. Não dá para dizer que é um único específico, mas a gente precisa olhar mais criticamente sobre isso. E eu penso que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E eu acho que o lado mais fraco, nesse momento, são as cooperativas, né? Então, o município, ele teria condições de estar melhor organizado, de estar pagando por contratos melhores, né? E não é porque já não foi cobrado, não é porque não sabe, é porque realmente não tomou a atitude de fazer. Não dá para dizer que é falta de conhecimento. Essa questão ela é bem importante, né, falar, mas a Santiago é um baita exemplo, assim, eu já conheço a gestão ali de Santiago, o prefeito de Santiago, ele tem um posicionamento, digamos, bem inovador, assim, né, uma pessoa que abraça coisas novas para o seu município, então isso é muito importante, até serve como inspiração para os outros prefeitos, e o teu trabalho também é algo muito importante que foi replicado em outros municípios, né, pois a tua compreensão da tua tese, ela traz um entendimento muito bom sobre toda essa questão da gestão dos resíduos nos municípios. É importante falar sobre isso, porque por mais que a pesquisa tenha sido feita em Santiago, né, a tese ela vem sendo desenvolvida do ponto de vista local, mas ela vem discutindo algo que é macro, né? Então, assim, o modelo, quando foi pensado, por exemplo, ele não recebe só informações do ponto de vista dos resultados de Santiago, mas Sim. que a gente entendeu, né, visitando outros exemplos, outras cidades, outras gestões, do que seria importante a gestão pública reconhecer como etapas que devem ser discutidas, né, do ponto de vista de prefeitura, da gestão pública. Então, a gente pretende, de alguma forma, estar contribuindo, né, para que esses municípios possam ter algum tipo de subsídio, de informação, para que possam ir avançando, né, nesse tema. Então, acho que não tivemos mais nenhuma pergunta. Eu vou encerrando aqui, agradecendo muito a tua participação. A tua pesquisa realmente ela é inspiradora. A gente ficou muito feliz com essa tarde, né? Estamos fechando quase 1h30 aqui, né? E é muito importante assim nós termos esses momentos de troca. A gente agradece. Eu falo em nome de todos os coordenadores pela tua presença aqui. Aqui estão os contatos da Joyce. Vocês podem entrar em contato com ela e em breve a gente vai liberar para vocês os certificados, né? Conforme ali vocês preencheram o formulário. Então, Joyce, você gostaria de falar alguma frase final, né? Para nós terminarmos essa tarde de hoje, que foi muito produtiva. Quero te agradecer, Rosana, pelo convite mais uma vez. Eu fico à disposição, né? É sempre desafiador falar sobre esse tema, né? Porque, enfim, são muitas informações, mas fico à disposição para algum tema específico que vocês tiveram curiosidade ou queiram mais informações. Nesse momento eu estou organizando, porque recém defendi a tese, estou organizando algumas publicações antes de divulgar a tese completa. Então, eu entendo que são bastante oportunidades, assim, né, de estar divulgando mais, de estar compartilhando esse conhecimento, que eu acho que tem que ser compartilhado mesmo, mais pessoas precisam saber. E fico à disposição aí de vocês, né, em outros momentos, para a gente tratar algum tema específico também. Parabenizar a iniciativa de vocês de estarem promovendo esses eventos para disseminar temas que nem esse, que estão também relacionados com os ODS, que fazem bastante diferença, né, no final aí, para a nossa agenda global.
Obrigada, viu, pessoal? O evento de julho, a gente está organizando ainda, em breve a gente trará mais informações sobre eles, e a gente fica muito feliz em tê-los aqui conosco nesse dia. Então, boa tarde, pessoal, e estamos encerrando aqui hoje o movimento, o Obrigada, evento. gente. Uma boa tarde para vocês. Quer dizer, agora quase boa noite.